geral falando da camiseta vermelha da seleção brasileira. Se você não está sabendo, fica aqui que eu vou te contar e vou falar um pouquinho mais sobre essa camisa que já está fazendo polêmica, ela nem existe ainda. Bem-vindo ao canal do Novo Escudo, você está aqui assistindo o nosso segundo vídeo, pelo menos o segundo vídeo em que eu apareço. E eu vou falar hoje da camiseta vermelha, a camisa vermelha da seleção brasileira. E se você não estava sabendo disso ainda, você vai ficar sabendo um pouco mais aqui. E aí eu te pergunto, você usaria? A real é que a Nike e a CBF anunciaram essa semana de que eles não só vão lançar uma camisa nova para a seleção para a Copa do Mundo, mas que eles vão aposentar a tradicional camisa azul da amarelinha. Você entendeu? Não vai ter mais camisa azul do Brasil. Pelo menos é o que eles falaram. Eu acho que isso vai voltar logo logo, mas tudo bem. O ponto é que eles lançaram a notícia de que vão aposentar a camisa azul e que iam lançar uma camisa numa cor que nunca foi usada e estava sendo guardada a 7 chaves. Só que como todo bom segredo, ele vaza. Quem vazou a camisa, entre aspas, oficial, reserva do Brasil, foi o site Foot Headlines. E quando vaza ali, pode ter certeza que é real. Porque quando vaza ali, geralmente é notícia da produção. Lá na Tailândia, China, Vietnã, ou seja, lá onde eles estão fazendo. Mas quando vaza ali, é porque provavelmente está rolando mesmo. Além da cor esquisita para nossa camisa, também vai ter uma mudança no símbolo da Nike, que eles vão deixar de usar pela primeira vez numa seleção o swoosh, que é como é conhecido o logo dela, da Nike, para usar a marca do Jordan, Air Jordan, que é aquela marca que é ligada ao Michael Jordan, né, e tudo do basquete, e que a gente vê hoje, pelo menos, na camisa do PSG, a camisa reserva do PSG e em outros modelos também, já faz alguns anos. Em tese, estão dizendo que o lançamento oficial dessa camisa vai ser em março agora de 2025. Mas está causando tanta polêmica que eu acho que não vai não. A real é que geral tá descendo a lenha na camisa vermelha da seleção, na possível camisa vermelha da seleção. Simplesmente porque a gente está vivendo uma época absurdamente polarizada politicamente nesse paísinho e o vermelho, eu não sei por que raios, está sendo relacionado à esquerda. Quer dizer, eu até sei, porque hoje em dia quem relaciona alguma coisa à esquerda relaciona ao comunismo e assim vai, e o vermelho sempre foi a cor muito alinhada ao comunismo. Só que é aí que tá, amiguinhos, porque a Nike talvez esteja capitalizando em cima de você que tá aí puto xingando muito na internet. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Afinal de contas, a Nike conseguiu uma coisa que um monte de gente gosta, que é o falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Porque pelo menos nos últimos 2 ou 3 dias está todo mundo falando sobre isso aqui no Brasil. E o ponto que eles conseguiram chegar é, se isso tudo se concretizar mesmo, um lado usa a camisa amarela. Afinal de contas, se você está numa caverna nos últimos 10 ou 15 anos, eu vou explicar para você. A direita no Brasil meio que se apoderou da camisa amarela da seleção como símbolo. E muita gente que se identifica mais à esquerda no espectro político começou a abandonar essa camisa amarela ou até ter vergonha ou deixar de comprar. E aí a Nike sentiu. Tanto que não é de hoje que existem matérias que falam que a CBF e a Nike estão preocupadas justamente com o fato de que a camisa amarela da CBF se tornou algo político, muito mais do que ela já foi na época das diretas, lá nos anos 80. Afinal de contas, nos anos 80, quando a camisa amarela da CBF virou símbolo político, ela meio que abrigava quase que o país inteiro. Ou seja, se naquela época tivesse essa preocupação de marketing que se tem como se tem hoje em dia, provavelmente a Nike estaria chovendo de vender. Mas se não me engano, acho que a Nike nem existia nessa época. E se existia, não era do tamanho que tem hoje. Mas mesmo assim, o ponto não é esse. Hoje em dia, a camisa amarela, ela é, entre aspas, vendida só para metade do Brasil. E a Nike, como qualquer empresa, quer vender para 100% das pessoas, certo?
Por isso mesmo que começou essa preocupação de como contornar essa situação. Então, se essa camisa vermelha realmente for verdade, pode ser polêmico, mas também pode ser um golpe de mestre, porque vai ter muita gente, sim, abraçando ela. Um dos argumentos que eu já estou vendo a galera usar é que o nome Brasil, no nosso país, vem do pau-brasil, que é aquela árvore que existia há 500 anos atrás aqui, que provavelmente já está em extinção, mas que dava origem a um tom vermelho que se utilizava para atingir tecidos e tudo mais. E, como eu disse, a cor é vermelho. E eu sinceramente ainda não sei como que a Nike vai justificar justamente o uso dessa cor, sem falar tudo isso que eu estou falando de comunismo, polarização e simplesmente comércio. Mas ela provavelmente vai vir com uma boa desculpa, porque ela tem que vir com uma boa desculpa, certo? O ponto é, um monte de gente está falando, mas o Japão, a Holanda e a Itália e a Alemanha também usam roupas que não estão usando a cor da sua bandeira. O ponto é, culturalmente, esses 4 países, e eu vou explicar aqui nesse vídeo, eles têm ótimos motivos, ou pelo menos bons motivos, para usar outras cores que não são as da sua bandeira. Só que a gente não tem muito isso, né? Culturalmente, o Brasil está acostumado a ver o verde, o amarelo e o azul como símbolos nacionais, afinal de contas estão na nossa bandeira. E tem gente que fala que o branco não é, mas o branco também está na nossa bandeira. E afinal de contas, a camiseta azul do Brasil surgiu justamente do improviso. Afinal de contas, o uniforme do Brasil nasceu branco. Ficou amarelo com o tempo, ele se transformou em amarelo, né? Foi escolhida uma nova cor. Afinal de contas, muitas seleções tinham um uniforme branco, então foi escolhida a cor amarela. Mas o azul surgiu na Copa de 58, na final contra a Suécia. E a Suécia, como mandante, jogava de amarelo. Então o Brasil teve que sair correndo para ter um plano B. E o plano B foi justamente a camiseta azul. Sinceramente, eu procurei, eu não encontrei exatamente o porquê que eles escolheram azul. Se foi alguma opção que estava fácil ali de produzir, ou se eles escolheram conscientemente azul por causa da cor da bandeira. A real é que, na final, foi um corre-corre e as pessoas tiveram que sair correndo para costurar número e escudo em camisetas azuis que foram compradas para a final. E os jogadores, inclusive, não estavam muito seguros dessa decisão de jogar de azul e não de amarelo. Mas então, Paulo Machado de Carvalho, que inclusive é o nome, dá nome ao Pacaembu aqui em São Paulo, e que era chefe da delegação na Copa naquela ocasião, ele justificou falando que o azul era a cor do manto de Nossa Senhora, que é padroeira do Brasil. E aí os jogadores deram uma relaxada, e aí rolou. Inclusive, há muito pouco tempo atrás, o Brasil jogou de branco, homenageando esse primeiro uniforme, e também jogou de preto, agora muito pouco tempo atrás, um uniforme contra o racismo, abraçando toda a causa que o Vini Júnior hoje é praticamente o símbolo. Já o uniforme vermelho, o Brasil usou em 2 ocasiões, mas nenhuma delas em Copa. A primeira foi no Campeonato Sul-Americano de 1917 e a segunda também foi na mesma competição, em 1936. Esse campeonato, inclusive, deu origem à Copa América. Na primeira ocasião, Uruguai e Chile usavam branco, e o Brasil também. E aí, por questão do sorteio, o Brasil teve que usar vermelho. Na segunda ocasião, o Peru usava branco, e aí, por causa do sorteio, o Brasil ficou com a vermelha. Um outro ponto que pesa também é que no Estatuto da Confederação Brasileira de Futebol, diz que o uniforme ele, obrigatoriamente tem que ter as cores da bandeira do Brasil, as cores que estão na bandeira do Brasil, e que isso não pode mudar, a não ser por aprovação da diretoria em alguma ocasião de algum evento ou alguma coisa especial. E a novidade que eu tenho para você é que a diretoria dizem que já aprovou. E a seleção brasileira, que já acabou vestindo azul, branco, preto, amarelo e agora, entre aspas, vai vestir de novo vermelho, já teve uniforme de tudo quanto é tipo, inclusive celeste, azul celeste, listrado de verde e amarelo, e já vestiu os uniformes do Independiente da Argentina, do Peñarol e do Boca Juniors da Argentina também. A seleção italiana, que é conhecida como Squadra Azzurra, que quer dizer Esquadrão Azul, usa essa cor justamente para homenagear a Casa de Savoia, que foi a família que se tornou real, que é responsável pela unificação da Itália, como um país mesmo. Então é uma forma de homenagear, e o azul acaba sendo a cor da família real, e não necessariamente do país. Ao mesmo tempo que a Itália já vestiu branco, afinal de contas, no começo de tudo, o tecido branco era mais barato de se achar. Inclusive já vestiu uniforme preto, na época do fascismo ali, do Benito Mussolini. Vale lembrar também que a Itália, justamente pela sua comunidade italiana que existe aqui no Brasil há muito tempo, influenciou a criação de 2 grandes times que a gente tem. Um deles é o Palmeiras
o outro é o Cruzeiro. E o Palmeiras e o Cruzeiro já se chamaram Palestra Itália. Ambos tiveram que mudar de nome justamente por causa dessa época da Itália, da época da guerra. E os dois já chegaram a utilizar uniformes parecidos. O Cruzeiro, inclusive, manteve o azul justamente em homenagem à família real de Savoia, e o Palmeiras já chegou a vestir também essa cor, inclusive lançando um uniforme azul comemorativo há não muito tempo atrás. Já a seleção japonesa joga de azul simplesmente por superstição, porque nos Jogos Olímpicos de 1936, num jogo contra a Suécia, eles simplesmente tiveram que jogar de azul e ganharam por 3-2, então é uma questão de superstição. Afinal de contas, o azul, a partir desse jogo, se tornou a cor oficial da Federação Japonesa de Futebol. Mas você pode até reparar que em outros esportes, o Japão sempre joga com as cores da bandeira, que é branco e vermelho, e de vez em quando tem um pouquinho de preto. A Holanda, ela joga de laranja também por um motivo muito parecido com o da Itália, simplesmente porque a cor laranja é a cor oficial da família Orange-Nassau, que é a família real da Holanda desde muito tempo. E justamente por causa de um filme do Stanley Kubrick nos anos 70, a Holanda ficou conhecida como Laranja Mecânica, e é assim conhecida até hoje. Tem também a Austrália, meu pequeno canguru, que joga de amarelo e verde, muito parecido com o Brasil até, confundido inclusive com a seleção brasileira algumas vezes, mas não tem nada a ver com o Brasil. Tem a ver com a árvore Alcácia como é que chama? Alcácia de albata, o nome da árvore tradicional ali no país. E o governo também fala que o amarelo tem a ver com o verão e com as praias do país. Uma engambelada aí, né? Mas eles jogam de amarelo e verde. Tem um outro caso muito maneiro e muito famoso aí de uma seleção enorme no futebol, que é o da Alemanha, que joga de branco, mesmo a bandeira dos caras tendo preto, amarelo e vermelho nas cores. A cor branca foi decidida do uniforme da Alemanha para homenagear a monarquia prussiana. Presta atenção na aula de história, meu jovem, porque essa monarquia dominou a região da Alemanha de 1701 a 1918, ou seja, quando começou a seleção mais ou menos de futebol, ainda era Prússia, amigão. E não contente em ser do contra no uniforme titular, o uniforme reserva da Alemanha também é do contra, porque geralmente é verde. Eles já lançaram o uniforme de tudo quanto é cor, preto, rosa, laranja, mas o verde é o mais característico. E tem duas versões que contam a origem de por que ser verde. A primeira é que é uma homenagem à cor do logo da Federação Alemã, que por sua vez é verde em homenagem ao gramado, ou seja, homenagem idiota. Ainda tem uma segunda versão que conta o porquê que a Alemanha tem o seu uniforme reserva verde. Afinal de contas, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi banida de qualquer tipo de esporte. E só voltaria em 1950. E justamente porque ninguém queria jogar contra a Alemanha, a Irlanda foi uma das primeiras seleções que aceitou jogar com os caras. E então, como homenagem aos irlandeses, a Alemanha topou que o seu uniforme reserva fosse verde. Só que tem um papo aí que tem muita gente que fala que o primeiro jogo real na volta da Alemanha foi contra a Suíça. É um país que também tem o alemão como uma de suas línguas oficiais. E que o segundo jogo da Alemanha foi contra a Turquia, ou seja, dois times em vermelho. Então não tem muito a ver ser verde, se isso for verdade. O terceiro jogo oficial dos alemães, depois que eles voltaram, foi com a Irlanda, então tem papo aí. Todo esse papinho aí de branco, verde, mas a gente não esquece mesmo, é aquele uniforme listrado que os caras fizeram em homenagem ao Flamengo e meteram 7. Agora, jogada política ou não, jogada de marketing ou não, a real é que isso gerou uma polêmica fodida, né? Então, me diz aí, você usaria, você vai usar, você vai comprar a camisa vermelha, você usa a camisa amarela, você comprou, você queimou a sua camisa amarela, o que você fez com os seus uniformes do Brasil? Você está assistindo o jogo do Brasil, você aguenta o Brasil, você concorda com o Brasil? Não sei, mas não importa qual for a resposta. Clica aqui e aproveita o cupom na Algo Clothing, a minha marca, tem aqui descontinho com cupom especial para você que acompanhou o vídeo até agora. Eu agradeço muito. Não deixe de se inscrever, seguir, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, no Instagram, no Threads, em tudo quanto é lugar que eu tô. Me ajuda aí, me dá uma força que eu faço tudo isso aqui sozinho. E é nóis. Muito obrigado. Logo, logo a gente volta. Tchau, tchau.